Olá pessoal, Fábio Akita. Quando eu comecei esse canal, eu fiquei com uma dúvida, se eu deveria me focar mais nas tecnologias novas ou não. Então fazer vídeos sobre Elixir, ou JavaScript, ou Kubernetes, ou algo assim. O motivo de por que eu não tenho interesse nisso é porque uma rápida procurada no Google vai te dar muito mais informação em muito mais detalhes e muito melhor estruturado do que eu poderia tentar fazer só nesse canal. Vamos lá! Se você quiser aprender Elixir, o que você deve fazer? Bom, simples. Começa no site elixirlang.org. Ele tem um excelente tutorial para iniciantes para começar a aquecer na linguagem. Dali você pode ir direto para o site The Pragmatic Programmer. Eles têm diversos excelentes livros sobre Elixir, como o Programming Elixir. Outra boa editora é a Manning, que tem o clássico The Little Elixir and OTP Guidebook. E tem várias outras que você pode procurar. E na real, o próprio Google te dá boas primeiras opções. Tenta procurar Best Elixir Books e eis os primeiros resultados. Se quiser ir mais devagar, você pode assistir screencasts como os do The Daily Drip. Eu aprendi muito com os vídeos do Josh Adams e, claro, assinar mailing lists como o Elixir Weekly para se manter atualizado. Daí você quer colocar a aplicação num servidor. Você vai encontrar diversos tutoriais para DigitalOcean, para AWS, para o Heroku e assim por diante. E finalmente, se você olhar para os posts do meu blog de 2015, vai ver todas as minhas explicações detalhadas sobre Elixir. Eu aprendi tudo que eu precisava. E isso sem contar os inúmeros fóruns de Reddit, a Hacker News, com mais de centenas de dicas e opiniões a respeito. Ou seja, é relativamente simples aprender o básico de Elixir para se tornar produtivo. Se você ainda tem dúvidas, o problema não é falta de material, é preguiça de usar o Google direito, de sentar a bunda na cadeira e começar a estudar sozinho. A pergunta que a maioria das pessoas tem na cabeça é o imediatismo, mas tem emprego para isso? Será que eu vou perder meu tempo e não achar nenhum emprego? E se você começar com essa pergunta toda vez, você está perdendo seu tempo, porque essa pergunta vale para Elixir, vale para Ruby, vale para Python, para qualquer coisa. E talvez não tenha. Talvez você acabe usando Elixir para fazer a mesma coisa que faria mais rápido e melhor usando JavaScript ou PHP. Talvez você tenha mais opções de emprego se simplesmente aprender C# ou Java. Agora, tudo depende de você. Existem motivos muito objetivos de por que em 2016 eu comecei a evangelizar Ruby, mas por que hoje eu não evangelizo Elixir ou Go ou Rust? Talvez eu fale sobre isso em outro episódio, mas eu vou levantar um ponto. Quando eu decidi que ia aprender Ruby e trabalhar com Ruby, havia zero mercado de trabalho no Brasil. Não é um exagero, havia zero empresas usando, existia zero vagas de trabalho e existia zero material em português. Nenhum livro, pequenos fóruns de entusiastas até tinha, quase nenhum blog ou site falando a respeito. Esse foi um dos motivos para eu ter escolhido Ruby com tanta convicção, embora não tenha sido o motivo principal. Naquela época, eu tinha um emprego muito bom de consultor Java no mundo Enterprise. Eu já ganhava bem para a época, já tinha investido uns 5 anos subindo na carreira de consultor. Mesmo assim, eu literalmente joguei tudo fora. Quando eu me coloquei no objetivo do Ruby, eu pedi demissão e comecei do zero. E calma! Eu não recomendo que ninguém me copie, as circunstâncias foram muito específicas. Eu avaliei com muito cuidado e fiz uma aposta de alto risco. Eu levaria os próximos 10 anos me recuperando, era um plano de longo prazo. Mas meu ponto é o seguinte, eu decidi aprender Ruby em 2006, meu primeiro emprego remoto com Ruby foi em 2007. Eu abri minha empresa de Ruby em 2011 e em 2018 minha empresa tem 7 anos, 80 funcionários, sendo 75 desenvolvedores não só de Ruby, como JavaScript, um pouco de Python e até Java eventualmente. Em nenhum momento minha preocupação principal foi ter ou não ter emprego. Aprender Ruby ou aprender Elixir não é o objetivo, é só um meio. Se você acha difícil aprender Ruby, Elixir, Go, JavaScript ou qualquer coisa assim, esse é o primeiro ponto que você vai ter que melhorar. A recomendação que eu daria para um total iniciante talvez seja não aprender primeiro nenhuma das novas linguagens
Invista o seu tempo em Java ou .NET ou mesmo PHP. Nem todo mundo teve a chance de crescer numa capital como São Paulo, Porto Alegre, Recife. Nós temos opções em lugares assim, mas se tem uma coisa que eu aprendi percorrendo o país inteiro é que nós somos a exceção. O normal, principalmente em cidades do interior, em estados do norte como Roraima, Amapá, é não ter nenhuma opção. Alguns poucos conseguem se mudar para as capitais, mas muitos não têm essa opção. Tem filhos, tem família para cuidar. E pior ainda, em alguns lugares do país não existe internet banda larga que permita um trabalho remoto de qualidade. Obrigado pelo seu desserviço à nação Anatel. A constatação mais óbvia: existem pessoas de qualidade em qualquer lugar do país. Um programador de São Paulo não é automaticamente superior a um programador de Teresina ou qualquer outro lugar. Voltando ao meu ponto, aprenda Java, aprenda C#, aprenda JavaScript ou PHP. Você mora no interior, cidade de 200 mil habitantes, tem uma, talvez duas empresas com alguma vaga de informática, talvez uma agênciazinha customizando WordPress e Magento, ou alguma instituição pública precisando da manutenção no sistema velho em .NET. Não importa, isso não é pomposo, não parece divertido, mas você só pensa assim porque fica assistindo caras como eu falando das maravilhas de empresas de São Francisco e o que elas usam. Aqui não é São Francisco ainda. Não faça isso com você. Eu disse no vídeo anterior que nos primeiros 5 anos da minha carreira, acho que nem tinha e eu não participava de fóruns, de eventos, de comunidades, e isso me blindou e evitou que eu perdesse tempo questionando tudo que eu fazia. Questionar só funciona quando você tem alguma experiência. Dos 20 aos 25, eu ainda não tinha. Teria sido um desastre se eu ficasse toda hora correndo atrás só do hype. Eu tive a sorte de poder correr atrás só do meu esforço. Se você se sente mal em entrar numa empresa da sua cidade para dar manutenção do sistema legado em PHP, você está começando sua carreira em enorme desvantagem, porque você está desperdiçando o seu tempo se lamentando. Por que vocês acham que eu não estou fazendo vídeos sobre Elixir, mas sobre o ASP que eu fazia em 2001? Quando eu comecei a aprender Ruby já era 2006 e eu já tinha mais de 10 anos de carreira. Se você vai ficar empacado só no Java velho, no sistema legado para sempre, é uma opção sua. Eu não tinha dinheiro na faculdade, eu não tive dinheiro guardado a maior parte da minha carreira. O que eu fiz? Fiquei culpando a sociedade por não dar chances o suficiente? Não, eu aproveitei cada emprego em que eu entrei. Eu fazia o trabalho, mas com o pouco que eu tinha eu comprava livros. Fazia upgrade no meu micro Xing Ling. Eu estava fazendo ASP em startup, onde eu chegava a varar muitas noites e fazia muitas horas extras, mas eu chegava em casa e baixava JDK, Eclipse e treinava. No episódio sobre o Diário de Henry Jones, eu disse que eu escrevi meu livro de Rails em 2006 enquanto eu estava trabalhando como consultor em Java. Eu escrevi em cerca de 2 meses nas horas vagas, não porque eu era bom, mas porque eu não tinha outra alternativa. Prática deliberada. O primeiro segredo é não ter ídolos. O segundo segredo é encarar sua vida inteira como um processo deliberado. E por consequência, o terceiro segredo é jogar o jogo do longo prazo. Hoje eu tenho quase 30 anos de carreira. Eu tive a sorte de começar cedo, aprendi a programar aos 12 anos. Eu saí da faculdade mais cedo para entrar no mercado de trabalho mais cedo, consciente de todas as desvantagens que eu também ia ter fazendo isso. E eu venho sistematicamente compensando os pontos em que eu era ruim. Eu também queria abrir minha própria empresa antes dos 30 anos, mas eu esperei até os 34 anos. Quando você pratica deliberadamente com seriedade, você sabe no que você é bom e no que você é ruim. Aos 30 eu sabia que ainda não era bom. As histórias que eu tô contando e as que eu ainda vou contar não é só para você que nasceu em classe média alta, numa capital abastada do país com acesso às melhores universidades e opções. Eu conheci pessoas que vieram de situações muito piores do que as minhas e já me superaram. Cada um tem seus problemas, mas alguns têm o mérito de conseguir superar as expectativas. Voltando ao Elixir, ou ao Go, ou ao Rust,
Não foque em ter um emprego, esse não é o propósito. Aprenda porque é legal aprender, porque você está praticando alguma coisa diferente que contribui para o seu banco de conhecimento e experiência, que é o único bem que ninguém jamais vai conseguir roubar de você. Dinheiro, posses, tudo isso você pode perder, mas conhecimento e experiência você vai ter para sempre. E pode ser que você nunca use num projeto, isso não importa. Ao mesmo tempo, e esse é o primeiro desafio, evolua seu Java, seu C#. .NET em particular tá bacana hoje em dia, depois que a Xamarin foi adquirida pela Microsoft e eles estão migrando do .NET Framework para o .NET Core, que inclusive roda nativamente não só em Linux, como smartphones, iOS e Android. O pacote está interessante hoje em dia. No mundo Java, você sempre tem a injeção da Oracle, mas alternativas como o próprio OpenJDK ou a nova JDK da Azul Systems baseada em LLVM e o dialeto Kotlin da JetBrains também aumentaram o padrão do jogo. O mundo PHP não é o mais atraente, mas pelo menos com frameworks como Laravel você tem opções razoáveis. E mesmo se você se vê obrigado a usar versões mais antigas por causa do legado da sua empresa, não se aflija. Deixa eu te contar um dos grandes segredos da nossa área. Qualquer imbecil consegue começar um projeto novo do zero, mas só os caras realmente bons conseguem melhorar sistemas legados. A característica mais importante de qualquer profissional não é saber só usar bem suas ferramentas, isso é o básico, é a capacidade de absorver o ambiente, entender as limitações desse ambiente e tomar as melhores decisões o mais rápido possível e executar. Quem consegue fazer isso sempre vai estar na frente do rato de laboratório que sabe escrever Erlang de cabeça, mas não consegue avaliar a situação real e toma decisões caras e de pouco resultado prático. Eu não escolheria isso de propósito, mas considere qual o melhor lugar para aprender essas coisas. E é um lugar ruim, com gerentes ruins, com clientes e usuários cabeça dura. Aí você tem duas escolhas: se conformar e só seguir a inércia e ficar no mesmo lugar, ou aprender a escolher e lutar uma pequena batalha de cada vez, não com o objetivo só de salvar a empresa ou o produto ou os usuários, mas para exercitar sua capacidade de lidar com esses problemas. E era o que eu fazia. Por isso eu gostava tanto de consultoria, apesar do estresse. Eu fui forjado em projetos impossíveis. Mas para sobreviver, você precisa começar sabendo usar as ferramentas mais básicas direito. Exercite seu Go, seu Rust, seu Haskell nas horas vagas. Continue se exercitando sem parar e sem objetivos de curto prazo, mas domine a ferramenta do seu trabalho. Você só ganha voz para tomar decisões de verdade no dia a dia com sua competência técnica reconhecida, porque ela se torna óbvia. Se você precisa explicar, ela ainda não é óbvia. Deixa eu contar uma pequena história. Em dezembro de 2002 a janeiro de 2003, um dos vendedores da minha consultoria disse que me vendeu para um trabalho pontual numa grande empresa. Ele tinha ouvido falar que eu sabia ASP e nessa época eu já estava só em Java, mas o cliente tinha um sisteminha super porco que outra consultoria fez em ASP. Era algum tipo de sistema de RH para banco de horas extras ou coisas assim. Era tosquinho mesmo. E eu acho que comecei dando suporte por e-mail e depois fiquei alguns dias alocado direto no cliente. Eu cheguei lá e abri o código. Sério, correram lágrimas de sangue quando eu vi. Fazia tempo que eu não via um código que tinha sido tão maltratado. Era praticamente o Guantánamo do código. Era tudo um linguição da pior espécie, com um monte de SQL misturado no meio do HTML. Acho que ele precisava integrar com o SAP, mas nem isso funcionava. Felizmente eu era especialista nisso. Enfim, era um desastre, mas eu me empolguei porque o cliente falou que antes de mim tinha uma outra consultoria que tinha vindo tentar consertar e desistiu. E nada aumenta mais a minha motivação do que uma tarefa impossível. Não tem nada que tem mais valor do que um problema que ninguém quer nem consegue resolver. Você tem que aprender a gostar de ter as mãos sujas, enlameadas, se arrastar no pântano e sair vivo no final. E tinha outra coisa que me chamou a atenção. Quando estavam me mostrando, o usuário do sistema disse que quase tudo funcionava, menos uma funcionalidade que não lembro se era um gerador de relatório ou alguma besteira assim. Essa informação era super importante. Eu disse: repete, é só esse botãozinho aqui. Se ele cuspiu o que você precisa nesse formato XY aqui, então tá tudo bem para você. E aí ele falou: sim,
Bingo! Veja o que é a situação de um consultor. Um consultor é um agente externo, a gente cai de paraquedas no projeto e na empresa dos outros para resolver coisas que ninguém interno sabe resolver, porque senão já tinham resolvido. Então a gente tem menos conhecimento de tudo e menos tempo para resolver o que ninguém conseguiu resolver. É sensacional, porque você sempre começa em desvantagem e você é obrigado a fazer mais com menos. Aquele código era um zumbi ambulante. Precisava jogar tudo fora e começar tudo de novo. Reescrever o código todo, eu ia passar os próximos 3 meses lá fácil, mas só aquele botão. Eu ajeitei os outros bugs críticos ao redor que impediam o sistema de ficar de pé e aí me foquei especificamente naquele maldito botão. Nem lembro se era um botão, mas era algo simples, trivial nesse sentido. Sei lá, em uma semana eu consertei. Eu chamei o usuário e falei para ele fazer o processo todo e foi até o fim. Um trabalho de 1 mês resolvido antes e depois que meu concorrente tinha jogado a toalha. Se você nunca passou por isso, passe. Não tem nada mais satisfatório do que resolver um problema que outra pessoa disse que não dá para resolver. Isso foi em janeiro de 2003. Daí, em maio, esse cliente chamou minha consultoria de novo. Os caras gostaram tanto do meu trabalho que decidiram dar a chance da gente participar de uma RFP, ou Request for Proposal deles, que é uma competição entre diversas consultorias. Normalmente só participaria consultorias um pouco maiores, mas resolveram dar essa chance depois do resultado que eu tinha mostrado. Foram semanas de reuniões, eu analisei centenas de páginas de casos de uso, diagramas que uma outra consultoria tinha gasto meses escrevendo. Eu escrevi Gantt charts, fiz contas e cheguei numa proposta de trabalho. Para vocês verem como isso demora, foi um processo que acho que levou de maio até pelo menos outubro ou novembro. No final, eles falaram que ficou caro. Me chamaram de última hora para dizer, cara, a gente quer colocar vocês, mas o concorrente está propondo bem mais barato e ainda vão trazer um consultor gringo. Eu tinha 26 ou 27 anos, o projeto dependia só de eu dizer sim ou não. E eu disse não. Eu já estava no limite e apostar mais baixo que isso era garantia de fracasso. Então, depois de meses de análise, a gente perdeu a RFP. Em janeiro de 2004, eles ligam de novo pra gente. Em resumo, o tal consultor gringo acabou não podendo vir. E como isso estava no contrato que venceu, o cliente disse, beleza, vou aceitar o gringo não vir, mas então eu exijo que vocês contratem o japonês lá da outra consultoria. Satisfação receber esse e-mail da concorrente. O nome desse cliente era Suzano Bahia Sul Papel e Celulose. O projeto era a implementação SAP do módulo de recursos humanos para gerenciar os mais de 4.000 funcionários que eles tinham na época. Meu subprojeto era criar todos os aplicativos web J2EE que iam expor todos os serviços como bancos de horas, benefícios e tudo mais que seriam acessíveis diretamente pelo funcionário a partir de totens colocados nas fábricas, incluindo reescrever aquele sisteminha tosco ASP que eu originalmente consertei. O projeto era de tempo e custo fechado, mas a minha quarteirização negociamos para ser de hora aberta. E adivinha o que aconteceu? Eu montei a minha própria equipe e passei os próximos 2 anos mais ou menos trabalhando lá. No final, levou o tempo e o custo que eu tinha dito que ia levar na RFP. A outra consultoria, que era bem maior, estava comprando o projeto para ter um case. E no final, todo mundo saiu ganhando. E é assim que as coisas funcionam. Eu não planejei nada disso. Se eu tivesse feito bico, esperneado, reclamado, recusado a fazer o servicinho porcaria em ASP, porque eu já era um javeiro hipster ou qualquer besteira assim, nada disso teria acontecido. É impossível juntar os pontos no presente. Só no futuro que tudo se conecta. Você pensa hoje, se eu ficar fazendo PHP e ganhando só o salário que eu ganho pelos próximos 10 anos, mesmo com aumentos, eu nunca vou para frente. Mas isso só vai acontecer se você não fizer nada. É impossível dizer o que você vai fazer daqui a 10 anos, então não faça essa conta. É inútil, é perda de tempo. Em vez de ficar perdendo tempo com essas indagações inúteis, se prepare. Porque quando a oportunidade chegar, vai ser tarde demais. Você precisa estar preparado para pegar a oportunidade quando ela chega. Todo mundo reclama que ninguém dá oportunidade. É o contrário, existem muitas oportunidades, mas ou você não está preparado, ou você está escolhendo as oportunidades que parecem mais confortáveis para você agora. Vá! Isso é mimimi, especialmente na primeira década da sua carreira.
tudo é uma boa oportunidade. E eu já disse isso antes, se não tá doendo, você não tá treinando o suficiente. Ai, eu não vou evoluir na minha carreira de Java se eu ficar fazendo esse quebra-galho em ASP. Quem diria que isso é o que daria o meu maior projeto em Java até então, poucos meses depois. E vocês? Já foram surpreendidos no futuro, tendo feito coisas no passado que pareciam que não faziam sentido, mas em retrospectiva tudo se conectou? Compartilhe com a gente nos comentários abaixo. Se curtiram, mandem um joinha. E uma coisa que ia ajudar muito é se vocês ajudassem compartilhando os vídeos do canal para os seus amigos. Não deixem de assinar o canal e clicar no sininho. A gente se vê, até mais!